Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2 e o verso de número 1. Os amados encontraram, queiram confirmar, dizendo amém. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia o homem fiéis, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Capítulo 3, versículo 3, melhor dizendo: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Amém? Levante a mão, a Bíblia para o céu, diga: Senhor Jesus. Mais forte: Senhor Jesus, fala comigo através da sua palavra. Diga: fala, Senhor. Diga mais forte: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Podei-vos assentar, meus irmãos, e aos que tiverem razões para serem gratos a Deus, aplaudam a Jesus e dê glória a Deus de vitória. Mas é forte, batendo palma e dando glória a Deus. Mais forte, palmas e glória a Deus. Palmas e glória a Deus. Amados, quando o apóstolo Paulo escreveu a segunda epístola a Timóteo, é uma carta que não é muito didática. Quando você analisa todo o conteúdo dessa carta, você vê que Paulo está dando orientações a Timóteo. É uma carta que, embora a sua aplicabilidade possa ser aplicada para a igreja, mas é uma carta de orientações ao jovem Timóteo. E os escritores, os biblistas dizem que quando Paulo escreveu esta carta, ele estava preso, próximo da sua morte, ele acreditava. Então ele vai dar um encorajamento a Timóteo, e dentre os encorajamentos dados a Timóteo, ele orientava Timóteo e encorajava-o. Primeiro, você está em uma guerra, você foi alistado para militar. Segundo, se você não estiver focado, você vai correr o risco de ser enganado. Se você não estiver focado, você vai correr o risco de se distrair. Então você precisa estar atento. E Paulo vai dar uma advertência, como em quase todos os seus escritos ele dava acerca dos falsos ensinos. E a orientação dada a Timóteo é: você precisa revelar, a partir da sua conduta, um bom testemunho do Evangelho de Cristo Jesus. Paulo entendia que a única forma de combater os falsos ensinos, Paulo compreendia que a única forma de revelar o verdadeiro Evangelho era, a partir da sua vida, dar um bom testemunho de Cristo. Paulo, ele encoraja Timóteo: Timóteo, o seu exemplo, a sua forma de agir, a sua forma de portar, vai dizer muito aos falsos mestres, aos falsos líderes. Então tenha estas compreensões. Quais? Primeiro, você foi alistado para militar. Segundo, você precisa permanecer firme diante de todos os ataques, diante de tudo que vier sobre a tua vida. E como eu permaneço firme? Dando testemunho com a sua vida da sua fé e devoção em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dito isso, nós conseguimos compreender o que? Timóteo foi alistado para uma guerra. Nós, aplicando aos nossos dias o que Paulo disse
disse a Timóteo, podemos fazer tal aplicação sem ferir o texto, e é notório de todos nós, a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, está militando uma guerra. Só quem não quer ver, só quem não quer perceber, só quem está com os olhos tapados. Sim, desencadeou-se nos últimos anos uma guerra ferrenha, uma guerra travada, e nós estamos em um combate extraordinário, e nós estamos militando em uma guerra que o próprio Deus, Ele já nos alertou que nós enfrentaríamos essa guerra. E Paulo, ele descreve a única forma, o único meio de sair vivo, o único meio de militar esta guerra e se manter de pé, é com a sua própria vida, você testemunhando o que? Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. É com a sua própria vida você dizer: eu tenho um Deus que Ele morreu, sim, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e eu estou de pé adorando e bendizendo o nome dEle. Quantos aqui estão de pé adorando este Deus? Levanta a tua mão, dá um glória gostoso para Jesus. Paulo, ele adverte Timóteo, e nas advertências que Paulo vai dar a Timóteo, eu me prendo, e é sobre isso que eu quero falar, sobre o versículo de número 4. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós, como igreja do Senhor, fomos alistados para a guerra, e o conselho de Deus é: não permita, não deixe que nada te distraia, não permita, não deixe que nada roube o seu foco, não permita, não deixe que absolutamente tire você do alvo que foi estabelecido para a igreja. O nosso alvo não é ter sucesso, o nosso alvo não é ter dinheiro, o nosso alvo não é enriquecer, o nosso alvo não é ter fama, o nosso alvo não é ter status. Qual é o alvo da igreja? O alvo da igreja é, com a sua própria vida, poder dizer: eu estou servindo a Cristo e Ele vive na minha vida. Levanta a mão direita para o céu, levanta a mão esquerda também, porque eu recebo graça para liberar uma palavra sobre a tua vida. Segure a mão direita levantada, segure a mão esquerda também. Você está ingressado nesta batalha, você se alistou nesta batalha quando você entregou a vida a Cristo. Então é interessante que o inferno saiba, a partir da tua vida, nós militaremos esta guerra e não nos embaraçaremos com as coisas desta vida. Nós partiremos para o alto e alcançaremos Cristo e anunciaremos o Evangelho. O problema é que a falta de compreensão que nós estamos em uma guerra nos faz nos distrairmos com tantas outras coisas. Repito isso porque você precisa deixar isso gravado nas entrelinhas do seu coração. A falta de compreensão, a falta de entendimento que nós estamos em uma guerra te faz perder o foco, te faz olhar para outro lado, te faz olhar para circunstâncias, te faz você perder o olhar do foco que Deus te chamou e que Ele te alistou. Quando eu falo sobre distração, é impossível. O melhor exemplo na minha concepção da Bíblia
distração. Ele fez uma chacina acontecer dentro da tua família. Teve filhos estrupando as mulheres do pai. Houve tanta coisa horrível por causa de uma distração. E hoje à noite os céus estão abertos e o Senhor está nos chamando, porque o inferno, ele está usando todo tipo de artimanha para nos distrair, para fazer os nossos olhos não voltar-se apenas para a cruz de Cristo. O inferno está usando todas as armadilhas possíveis para nos desestabilizar e não permitir que a nossa vida alcance aquilo que Deus sonhou para nós. Mas o Senhor está nos encorajando e Ele vai derramar uma unção poderosa sobre cada um aqui hoje à noite. Já tem alguém que quer receber? Eu vou dizer ao você também atrás também, alguém que quer receber. Então segura a tua mão e não baixa, porque hoje o Senhor vai derramar uma unção de capacitação. Nós permaneceremos concentrados, nós não perderemos o foco, nós miraremos o alvo, não nos embaraçaremos com as coisas desta vida. Nós estamos em uma guerra e nós vamos ter vitória. Guerra. Nós estamos em uma guerra. Davi se distraía, arrumou problema. Sansão, mesma coisa, debaixo de uma promessa, ele se distraiu, arrumou problema. Lembra de Eva? Estava no jardim, se distraiu, arrumou problema. É só você se distrair, você vai perder aquilo que o céu sonhou para você. É só você perder o foco. Nós não estamos atentos. Mas veja, todas as cortinas de fumaça que o diabo tem colocado nos últimos tempos para causar uma distração à igreja. A igreja não está atenta. Desde a pandemia, quando Deus começou a sacudir a videira, quando Ele começou a sacudir a igreja, a pandemia fez com que os crentes que estavam distraídos ficassem para trás. Tem gente que está em quarentena até hoje. Ele não voltou da quarentena ainda. Ele estava distraído. É um perigo você vir para a igreja e não se concentrar. É um perigo você congregar e você não estar ligado naquilo que Deus te chamou a você. É um perigo muito grande você estar aqui e você não estar focado na cruz. É um perigo muito grande você estar aqui e a tua fé está fundamentada em homens. Homens vão e vêm, mas a palavra dele permanece fiel. Ele é fiel. Não perca. Distrações. Pega na mão de quem está do teu lado. Oh glória. Fala para ele, não distraia não, a gente está em guerra. Segura firme, sacode ele, fala ele, não distraia não, a gente está em guerra. Não grita com autoridade no ouvido dele, não distraia não, a gente está em guerra. Grita no ouvido dele, olha com olhar de profeta, diga, não distraia não, a gente está em combate. Fala para ele, não é hora de dormir não, a gente está em combate. O inimigo está combatendo a igreja, não abaixa a cabeça não, a gente está em combate. O inimigo está apontando para a tua família, não abaixa a cabeça, a igreja está em combate.
E enquanto a gente está distraído, tem família inteira indo para o inferno. Enquanto a gente está... Eu vou entregar tudo que Deus está ministrando no meu coração. Enquanto a gente está distraído, tem familiares nossos mesmo que está perecendo, o diabo está destruindo, tem casamento acabando, porque estamos distraídos e não estamos atentos. Enquanto estamos distraídos, tem gente até na igreja mesmo, ele está aqui só de corpo presente, mas ele mesmo está morto, a cabeça está longe. Mas hoje o Senhor está dizendo: nós não nos embaraçaremos com as coisas desta vida. Você vai receber autoridade para guerrear este combate, não se distrair com nada. Vamos em guerra. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Tem gente que estava de cabeça baixa, o Senhor já está te despertando, e você vai sair daqui com a mão na espada dizendo: eu estou em guerra, não vou me embaraçar com nada. Tem gente que já estava desanimado, essa palavra está indo de encontro ao teu coração, e o Espírito está dizendo: calma, meu filho, você vai receber força. Foque na cruz, foque no alvo, foque no sangue de Cristo, foque no Calvário, foque no poder do Evangelho. A gente distrai. E qual é o problema da distração? Primeiro, a distração vai te afastar do seu propósito. Quando você se distrai, você vai perder o foco do propósito daquilo que você começou a fazer. Estou falando de estimativa agora. O maior índice de acidentes que acontece no trânsito é por causa de quê? Distrações. Distrai no volante, você mata alguém, ainda perde a sua vida, a sua família. Deixa eu falar algo sério para vocês, que talvez ninguém nunca te falou. A sua distração aqui na igreja pode comprometer toda a sua família, sabia disso? A sua distração aqui na igreja pode prejudicar a tua próxima geração. A tua distração aqui na igreja pode matar a vida espiritual de alguém que está do seu lado, sabia disso? Deixa eu falar para você, porque talvez você vai falar assim: o senhor está exagerando, pastor. Não precisa fazer drama. Você já ouviu na igreja, ou já viu alguém que ele está no meio de uma conversa assim, ele solta aquela palavra que não era para soltar e acaba ofendendo alguém, alguém vai embora da igreja? Sabe o que é isso? Distraído. Ele não está ligado. O diabo coloca os distraídos exatamente para destruir aquilo que Deus construiu e estabeleceu entre nós. Os distraídos, o diabo utiliza eles para destruir a comunhão, para roubar a paz, para não deixar ter alegria, para um ambiente de congregação se transformar em um ambiente de guerra. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: não haverá ninguém distraído em Santo Amaro. O Senhor nos despertará. Levanta a mão que eu quero profetizar. Quem quiser receber, é só dando glória a Deus para receber. Não se assuste se depois deste culto você começar a fazer o que você nunca fez. Se você começar a orar como você nunca orou, os céus vai despertar a tua vida. Nós estamos em guerra. O diabo não vai tocar na tua casa, o diabo não vai tocar no teu ministério, o diabo não vai destruir ninguém, porque nós estamos em guerra. Segundo, a distração, ela pode fazer você perder tudo. Distraiu, você pode perder tudo. E quando eu digo tudo, é inclusive o céu. Tem gente brincando de ser crente, está distraído na igreja, vai para o inferno. É tudo que o diabo quer. É tudo que o maligno quer. Presta atenção, irmãos. Tem cultos que a gente vem, que tem pessoas que estão tão distraídas. Na hora que Deus está falando da palavra,
ele não consegue ficar sentado ouvindo a palavra. Sabe o que é isso? Está distraído. Tem culto que a gente vem, que a gente fica respondendo mensagens no celular e não presta atenção no alimento que está vindo do céu para saciar a nossa fome. Distração. Quanto tempo você perde nas redes sociais, meu irmão? O Instagram e o Facebook naquele grande dia não vai dar para você dizer que você não tinha tempo. Você não dá prioridade para as coisas de Deus, porque você está distraído. Dia desses eu ouvi algo extraordinário que tocou o meu coração. Quando nós não colocamos Deus como prioridade, a gente leva tudo de qualquer jeito. Vou te fazer uma pergunta. Você chega na igreja 7 horas no horário do culto? Ah, pastor, não, é porque eu venho do trabalho. No seu trabalho você chega no horário ou você atrasa todo dia? Ah, pastor, é exagero. Não, aqui não é o seu trabalho, mas aqui você deveria levar mais a sério. Sabe por quê? Quem te deu o direito de viver e ter esse trabalho é o dono da igreja que morreu na cruz por você. Então adore ele de verdade. Caminho para o final, quero contar algo para vocês. Alguns anos atrás eu fui pegar uma igreja e eu recebi uma lição de um pastor que, meu Deus, eu nem sabia onde eu punha a cara esse dia. Recebi o cronograma do evento, o culto começava às 18h30, iam passar para mim 15 para as 9. Mais ou menos isso. Cheguei 7h30, 7h40 na igreja, ótimo, né? 15 para 9. Eu cheguei, o pastor da igreja me chamou e ele falou comigo: você não vai poder pregar. Falei: mas por quê, pastor? O que aconteceu? Estou em pecado? Não, é porque eu aprendi a levar Jesus a sério. O culto começou às 6h30. Tem meses que você foi comunicado. Você não veio para adorar. Você veio só para aparecer aqui no vídeo e ir embora para sua casa. Fiquei com a cara desse tamanho. E ainda falei com a minha mãe assim: que é isso, mas olha o que ele fez. É minha mãe: bem feito. Minha mãe falou assim: ele devia ter falado no microfone para você ter vergonha. Tá errado não, você tá em casa desde meio-dia. Você podia ter chegado aqui 5 horas da tarde, 1 hora antes. Você não chegou porque você não quis. Tá certo. E eu falei para ela: vamos embora. Vamos não, nós vamos sentar aqui. Você precisa entender, Lucas. E parece que é algo surreal, mas não é. A gente se distrai e a gente esquece que a gente está em guerra. A gente se distrai, mas o diabo não distrai. Tudo que ele quer é que você não ore. Tudo que ele quer é que você não tenha uma vida de devoção. Tudo que ele quer é que tenha tempo na sua agenda para tudo, mas menos para se relacionar com Deus. Porque quando você não se relaciona com Deus, você sai do propósito, você perde o foco, você perde o alvo. É por isso, irmão, a nossa agenda fica cheia. E quando a agenda da gente está cheia, não tem tempo para Deus, a gente vem para a igreja e ao invés
diabo não destrói tua vida. Distrai para você ver se o diabo não destrói seu casamento. Distrai para você ver se o diabo não fulmina você. Distrai para você ver se o diabo não acaba com o seu ministério. Baixa a guarda para tu ver. Distrai para você ver se o diabo não entra na tua casa e faz uma ruaça. Distrai. São distrações. E tem uma distração tão proposta que o diabo está colocando e a igreja está aceitando. Eu ouço qualquer coisa, eu vejo qualquer coisa. Não, irmão, você não pode ouvir e ver qualquer coisa. Pastor, o senhor é careta? Não, você é templo e morada do Espírito Santo. Você só pode ver e ouvir aquilo que edifica a tua vida. No meio desse vacilo tem um monte de crente que está morrendo, nem sabe por que morreu, distraiu. No meio desse vendaval terrível tem um monte de crente perecendo, nem sabe por que pereceu, distraiu. E o problema é que nem sempre quando há distração a gente tem uma segunda chance. Davi teve. O profeta foi até ele, expôs e revelou o seu pecado. Ele conseguiu ter uma segunda chance. Já Sansão, deu certo não. Distraiu, Filisteu pega ele, fura os olhos dele, rapa a cabeça dele, morte o aguarda. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida. Não haverá morte sobre a tua vida. Eu vou profetizar em Deus, porque alguém precisa receber esta palavra. Não haverá morte na tua vida. Não haverá morte na tua casa. O diabo não vai roubar a tua fé. O diabo não vai fazer você perder a tua salvação. Quando a última trombeta tocar, o seu nome será chamado e nós vamos morar no céu com o Senhor. Não nos distrairemos, não nos embaraçaremos com as coisas desta vida. Quem pode dar glória por essa palavra, abre a tua boca e dá glória. Pega na mão de quem está do seu lado, glória. Segura firme na mão de quem está do teu lado, segura. Pula Maria, clama, eu vou dar você um minutinho só, porque nós já vamos participar deste momento tão sublime. Mas eu vou dar você um minuto só para liberar uma palavra sobre a vida dessa pessoa. Diga para ele, diga para ela: fulano, não se distraia, nós estamos em guerra. E seja profeta de Deus. Diga para essa pessoa: Satanás não vai tocar em você, Satanás não vai tocar na tua casa, Satanás não vai tocar no seu ministério. Você vai estar mais alerta do que tudo, você vai estar mais atento do que tudo. O pecado não vai te distrair, o pecado não vai te dominar, o pecado não vai roubar a tua visão, o pecado não vai fazer você perder o alvo da cruz. Oh glória! Fica de pé com a boca aberta.